Senhor, permanecer fiéis a Ti, porque o Senhor tem sido fiel conosco. É a minha oração em Ti, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias junto comigo lá no livro de Hebreus. Nós leremos no capítulo 4, a partir do versículo 16, a partir do versículo 14 até o versículo número 16. Nós estamos pensando a respeito de Jesus e seus ofícios. No último domingo nós pudemos pensar a respeito de Jesus e seu ofício profético. E hoje vamos pensar um pouquinho a Jesus com o seu ofício sacerdotal. Como isso implica na minha vida, que causa isso aconteceu a partir de Jesus, que mudanças acontecem. Nós somos convidados a lermos juntos a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 4, nós leremos do versículo 14 até o versículo 16. Hebreus 4, a partir do versículo 14 até o 16, a palavra do Senhor nos diz assim: Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua instrução, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos compreender uma porção mais da Tua santa palavra, Senhor, para cada um de nós. E em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, Jesus como sumo sacerdote, quando nós olhamos lá para o momento onde Deus chama Moisés, e Moisés começa a retrucar com Deus e dando algumas desculpas para não servir, e Deus fala assim: então eu vou mandar alguém junto com você, já que você está reclamando que não consegue falar, então alguém que vai falar por você e com você. E aí então Deus chama Arão para caminhar junto com Moisés. E depois, lá na frente, quando Deus institui o tabernáculo, quando Deus institui o ofício dos levitas, Deus coloca Arão como o sumo sacerdote. E é interessante porque o sumo sacerdote tinha um trabalho importantíssimo para a congregação. Era ele que era o mediador entre o povo e Deus. Era ele quem, uma vez por ano, poderia entrar no Santo dos Santos e falar diretamente com Deus, e algo que não era comum ao povão. O povo de Jerusalém, o povo que estava caminhando naquele deserto, não tinha chance de diretamente falar com Deus, como é nos dias de hoje. Precisava da mediação do sacerdote para pedir perdão, para agradecer o nascimento de um filho, para agradecer ao Senhor pela colheita, para render ações de graças a Deus. Ou seja, para as coisas um pouco mais difíceis, como é pedir perdão, algo muito difícil para nós na condição de pecadores, era o sacerdote que mediava com Deus. E também a gratidão, era o sacerdote que mediava com Deus entre o povo e o Senhor. E aí então, queridos, nós olhamos para os sacerdotes trabalhando lá naquele lugar, e nós olhamos para Jesus e percebemos que aquele trabalho, aquela função apontava para o ofício de Jesus, porque Jesus, assim como o sacerdote cuidava do povo, daquela congregação, daquele arraial, Jesus Cristo cuida de nós como povo de Deus, caminhando rumo à nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Jesus chega como um sacerdote, como o santo sacerdote, como o maior sacerdote, para oferecer um sacrifício perfeito, um sacrifício que era suficiente, um sacrifício que era para nos reaproximar com Deus. A promessa também feita lá no Gênesis, agora cumprida a partir de Jesus. Jesus chega para rasgar aquele véu que separava Deus e o povo. E então ele nos aproxima do Pai, como expressão de amor e de misericórdia do próprio Pai. Eu convido você a pensar comigo, em primeiro lugar, nesse texto, que Jesus é o Filho de Deus,
É por isso que ele consegue ser o sumo sacerdote, o grande mediador, porque somente Jesus poderia fazer o que ele fez. Apesar do sacerdote diariamente estar lá no templo, recebendo as pessoas, recebendo as ofertas, botando a mão na cabeça do cabrito, botando a mão na cabeça da ovelha que seria morta, cortando aquele bicho, derramando as vísceras sobre o altar onde era feito a queima, derramando sangue, aspergindo sangue ao redor daquele lugar, ele ainda assim era pecador. E aquele sacrifício que era entregue aquele dia precisaria ser repetido e repetido e repetido e repetido. O próprio sacerdote, antes de conseguir fazer a propiciação por alguém, antes de intervir, intermediar pela vida de alguém do arraial, ele precisava pedir perdão. Ele tinha um ritual de purificação para poder fazer, porque era algo importantíssimo, era algo sagrado, era algo que não se brincava. Um sumo sacerdote não passasse por todo o ritual, ao momento que ele entrasse no Santo dos Santos, ele era fulminado pela ira do Senhor, a ponto de quando ele entrar, ele precisar amarrar uma corda na cintura, porque se por acaso houvesse um mal súbito daquele homem naquele momento, e ele caísse dentro daquele lugar, qualquer pessoa que entrasse lá para retirar o corpo, morreria e o cadáver caía um por cima do outro. Perceba que Deus é santo. Algumas vezes nós esquecemos dessa santidade de Deus, porque muito a cultura vem relativizando, vem pulverizando a santidade de Deus, a ira de Deus é pulverizada, e Deus é pregado como o bonzinho, o Papai Noel, que se você se comportar, Ele te dá um presente, se você não se comporta, Ele te dá aquele carvão igual o Papai Noel. E na verdade não é. O convite do Senhor é para sermos santos, assim como o Senhor é santo. E Jesus Cristo, Filho de Deus, sendo o próprio Deus, era o único que poderia fazer o sacrifício perfeito, o sacrifício único que validaria, e então a partir de Jesus não precisaria ser repetido, porque ele é, na economia do Senhor, 100% Deus e 100% homem. Jesus não continha Deus, não era como alguns pregavam na época ainda dos discípulos de Jesus, onde Jesus era um espírito bom que entrou num homem mau chamado Jesus. Nada disso. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E isso era importantíssimo, porque para o sacrifício ser validado, ele precisava ser feito por um homem, porque eram os homens que sacrificavam ao Senhor, eram os homens que eram convidados ao Senhor a sacrificar. E aí então era um sacrifício que precisava ser repetido e repetido, porque era um pecador que estava entregando aquele sacrifício. Mas Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, aprove ao Senhor recebê-lo e aceitar aquele sacrifício por um todo, porque Jesus é 100% Deus, não é 50% Deus e 50% homem, assim deu 100%, porque Deus, a matemática de Deus não é a mesma que a nossa, 1 mais 1 para Deus não é 2, é quanto precisa. E assim sendo, Jesus é 100% Deus e 100% homem, para que o sacrifício dele fosse aceito, para que ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote, o grande sacerdote, como esse texto nos diz, pois a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Jesus é maior que todos os sacerdotes levantados, porque todos eles apenas apontavam para esse sacrifício de Jesus na cruz. E isso é maravilhoso, irmãos, porque nós vemos Deus sendo humilhado, o próprio Deus tendo que entrar no cronos, sofrendo as intempéries humanas, passando frio, sentindo calor, sentindo fome, sendo humilhado pelo tempo, apenas por ter que respeitar o relógio, porque Deus não tem o cronos que nós temos. E Ele fez tudo isso por amor a nós, para se entregar como o sacrifício perfeito de Deus, para ser validado e ser feito apenas uma vez, porque o sacrifício que Abraão entregava precisava ser repetido. Anualmente ele entrava naquele Santo dos Santos, botava a congregação perante Deus, fazia aquele holocausto, subia aquele sacrifício como aroma agradável ao Senhor, quando aquelas vísceras, aquela gordura era queimada, mas precisava ser repetido. E Jesus Cristo, quando ele é batizado, vem uma voz dos céus que fala: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Perceba, queridos, a grandeza do amor de Deus. Perceba o quanto Deus se importa com as suas criaturas, o quanto Deus sabia que nós estávamos longe dele, o quanto Deus sabia que nós lá no perfeito, do lugar perfeito, o Éden, nós cairíamos porque escolheríamos atender a nossa vontade, a nossa cobiça, a nossa ganância, mas Deus esvazia seu próprio Filho por amor a nós.
e entrega a Jesus Cristo, o nosso Salvador, com um sacerdócio santo, para mudar a nossa condição de condenação para livres, para mudar a nossa condição de eternamente condenado à ira de Deus, a absolvidos desta ira, porque esta ira foi depositada em seu próprio Filho. Queridos, nós olhamos para o texto como de João 17, onde nós temos uma linda oração de Jesus, intercedendo pelos seus, a oração sacerdotal de Jesus, onde ele fala com o Pai, para que cuidasse da sua igreja, para que mantesse o povo de Deus firme, para que não tirasse do mundo, porque aqui haveria muita dor e aflição e dificuldades, mas para que livrasse do mal, porque o sacrifício perfeito já havia de se cumprir a partir do próprio Jesus. Nós somos olhados a olhar para Jesus e perceber que esse cuidado que Ele tem é eterno, que quando nós chegamos com uma petição, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos naqueles dias mais escuros, que nós não vemos a luz no fim do túnel, não é uma novidade para o Senhor, não há algo novo debaixo do céu e da terra, porque o Senhor as sabe todas. O Senhor sabe o número de fios de cabelo da nossa cabeça, isso demonstrando o cuidado fino que Ele tem com cada um de nós, que eu duvido que cada irmão aqui saiba quantos fios tem na cabeça. O teu Deus sabe, porque foi Ele que te criou, Ele conhece o seu coração, o Senhor sabe quem você é, e ainda assim Ele resolveu te amar, a ponto de entregar o seu Filho, o seu único Filho, para que você tenha a vida eterna, para que não haja mais condenação. Ele sacrifica o seu Filho para que nós não precisássemos mais sacrificar animal algum, porque o sacrifício de Jesus é o suficiente. Isso deveria trazer confiança ao nosso coração, isso deveria alimentar a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor em todo o tempo, mas isso é muito difícil, queridos. O texto também diz ali que penetrou aos céus. Algo muito interessante de lembrar é que Jesus fala assim: eu vou para a casa do meu Pai, lá há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e aí então no tempo oportuno eu volto para buscar vocês. Perceba que Jesus sempre está preparando, sempre está um passo à frente, e algumas vezes nós temos a capacidade de pensar que Deus está demorando para responder a minha oração, Deus está demorando para entender a minha necessidade, mas o Senhor está preocupado com coisas celestiais, e ainda assim Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Penetrou aos céus. O sumo sacerdote, ele só poderia penetrar o Santo dos Santos, era o maior lugar que ele poderia entrar, um lugar perigosíssimo se ele entrasse de forma errada, mas um lugar da presença de Deus, quando ele entrava da maneira correta, quando ele se preparava, quando ele tomava o banho, quando ele aspergia o sangue, quando ele vestia a estola sacerdotal, até mesmo quando ele amarrava aquela corda na cintura, era sinal de temor ao Senhor, porque ele sabia que poderia perecer em qualquer momento. E Jesus atravessa isso, porque quando Jesus morre, uma cena muito clássica dos filmes hollywoodianos é aquele gigante véu sendo rasgado de cima a baixo, apontando que o sacrifício de Jesus como sacerdote foi aceito pelo Pai, e agora a partir de Jesus nós temos livre acesso a Deus. Isso acontece porque o próprio Deus resolveu nos amar. O próprio Deus encarnou para resgatar a cada um de nós. O próprio Deus resolveu sacrificar o seu Filho por amor a nós. Queridos, o que falta para nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, entendendo que o Senhor já resolveu todos os nossos problemas? Eu digo para os irmãos o problema que nós temos. Chama pecado. Porque o pecado ele ofusca o nosso entendimento do Senhor. O nosso pecado ele nos faz duvidar do poder de Deus. O nosso pecado nos faz duvidar do amor e do poder do Senhor. Mas o Senhor ainda assim é a misericórdia. E Ele manda o seu Filho. E na continuação do texto, na parte B do versículo 14, diz assim: conservemos firmes a nossa confissão. A nossa confissão é que Jesus Cristo morreu para nos salvar. A nossa confissão é que o sacrifício de Jesus foi suficiente, que Ele morreu, Ele ressuscitou e prometeu que vai nos buscar. Essa é a nossa confissão de fé e tantos outros documentos que nós temos a plena certeza dessa verdade, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo morreu para nos salvar. Queridos, o pecado às vezes
nos faz ter dificuldade com isso. Mas Jesus morreu para nos salvar. Guarde isso no seu coração. Persevera, conserva firme, persevera nessa confissão. Jesus Cristo se entregou por amor a nós. John Piper, num escrito sobre o sacerdócio de Jesus, diz assim: o tabernáculo, os sacerdotes, os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras. Agora a realidade chegou e as sombras passaram. As sombras passaram. Porque Jesus veio, a promessa foi cumprida. O povo vivia sempre na esperança, na expectativa de: será que agora vem o Mestre? Será que agora chega o Messias? E a promessa foi cumprida, e ele veio, e ele ensinou, ele morreu, ele se entregou, ele ressuscitou. Porque ele é o Filho de Deus, é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, Jesus, o nosso sacerdote. E em segundo lugar, nesse texto, nós percebemos que é um sacerdote sem pecado. O texto no capítulo 15, no versículo 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Queridos, Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece as nossas fraquezas, e ele foi para aquele deserto durante 40 dias e 40 noites para ser tentado e não pecou. Ele foi para aquele lugar para ser tentado, para ser derrubado o seu ministério, e ele assim se manteve firme, porque ele estava cumprindo com a vontade do Pai, não com a dele, não com o desejo de dominar o mundo, como Satanás o instrui, não como o desejo de fazer a própria comida e então daquelas pedras fazer alguns pães, e ele assim não o faz. Ele não fica deslumbrado com o poder que estava em suas mãos, mas a única vontade perfeita de Jesus era cumprir a vontade de Deus. E nos seus momentos de angústia, nos seus momentos onde ele estava sofrendo, ainda assim ele resolve cumprir a vontade de Deus. Ele chama alguns discípulos para orar junto com ele: ora comigo, meu irmão, fica acordado. E eles dormem, e ele vai lá acordar de novo: ora comigo, meu irmão, eu estou sofrendo. E eles dormem. O pecado nos faz isso mesmo, nos faz perder o foco, não entender o propósito e os motivos pelo qual Jesus intercedeu por nós, nos faz ter a percepção errada do porquê Jesus orava, e nos convida para olhar para o sacrifício de Cristo e olharmos para tudo que Ele suportou por amor a nós, demonstrando ser capaz cada um de nós resistirmos ao impulso da nossa carne, daquele velho Adão, do pecado que habita dentro de nós. Jesus cumpriu a vontade de Deus sem pecado, demonstrando ser possível uma vida de santidade, uma vida sem pecado, uma vida para a glória de Deus. Isso só pôde acontecer porque Ele era Deus. Ainda assim Ele foi homem, demonstrando que é possível ao homem cumprir a vontade do Pai, negar a si mesmo, buscar a vontade de Deus. E Jesus, Ele nos adverte que ainda que em pensamento já pecamos. Eu lembro de uma história onde uma senhora chegou para o pastor da igreja e falou assim: pastor, essa semana eu não pequei, eu consegui passar a semana inteirinha sem pecar. E aí o pastor respondeu: minha senhora, que bênção, que bom, eu pequei vindo aqui para a igreja. Queridos, o pecado é relativizado em nossa mente. Nós colocamos alguns pecados como grande e alguns como pequenos. E aí então vivemos nessas contas, assim: não, eu vou fazer algo menor, ou então não vou fazer esse porque é grandão, mas esse aqui pequenininho não dá nada. E não há pequeno ou grande para o Senhor. Jesus Cristo foi santo com os pecados grandes e pequenos, porque tudo é pecado para o Senhor. O Senhor não faz divisão de pecadinho e pecadão. E o sumo sacerdote lá do tabernáculo, ele tinha pecado. Ele precisava matar aquele cordeiro várias vezes. O povo que se chegava ao sumo sacerdote para pedir perdão precisava direto, várias vezes durante o ano, levar aquele cordeiro. Mas Jesus não. Uma vez só, e foi suficiente a sua morte, por amor de nós. E logo no início ele diz que não há sumo sacerdote que não se compadeça. O Senhor se compadeceu de nós e enviou seu Filho. Com toda certeza, o sacerdote, quando recebia aqueles animais para serem abatidos, sacrificados ao Senhor, ele ouvia a história. E provavelmente pessoas chegavam lá toda vez pelo mesmo pecado: quero entregar esse bode por esse pecado e esse carneiro por esse pecado. E muitas vezes, repetidamente, a mesma conversa. E o sacerdote se compadecia daquelas pessoas.
E nós somos convidados ao Senhor também. Confessar todos os pecados. Todas as vezes. Não nos envergonharmos. Porque o inimigo chega a um ponto que ele fala assim: você vai pedir perdão de novo? Você já fez isso aí só essa semana umas 50 vezes e agora vai ter coragem de pedir perdão de novo? O sumo sacerdote sempre se compadece. Recebia aquele animal e sacrificava. Jesus se entregou como sacrifício, como Cordeiro Santo de Deus que nos trouxe a paz. E aí então, todas as vezes que pecarmos, nós somos convidados a confessarmos em nome de Jesus. Porque não há sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós somos convidados a olhar para a santidade de Jesus, lembrar que Ele não pecou momento algum e confessarmos todos os nossos pecados ao nosso Deus. Inclusive em nossa confissão de fé, lá no capítulo 8, no artigo 5º, diz assim: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito Ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai, e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também a herança perdurável no reino dos céus. Jesus Cristo, Ele se compadece das nossas fraquezas e nos convida para uma dependência total dEle. Ao olharmos para nós, entendermos que nós somos pecadores miseráveis mesmo, que todos nós somos totalmente caídos perante o Senhor, mas que no Senhor nós conseguimos achar a misericórdia. Que o Senhor se compadece de nós, todo o coração contrito, arrependido, acha perdão e graça perante o Senhor. E constrangidos por essa missão de Jesus, nós somos convidados a olhar a santidade dEle e entender que o alvo da nossa vida de santidade é Jesus. Não é fulano A ou fulano B que nós admiramos como homens de Deus, como mulheres de Deus, mas é o próprio Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. E em terceiro lugar, queridos, nós somos convidados, olhando para Jesus como sumo sacerdote, a chegarmos a Ele confiadamente. Versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos confiadamente ao trono de graça. É um convite, irmãos, que vem da cruz. É um convite que vem dessa cruz que está vazia. Porque no terceiro dia Jesus ressuscitou, porque o próprio Deus morreu e ressuscitou. Nós cremos num Deus vivo, não cremos numa história que foi contada, mas nós cremos num Deus vivo que se revela e demonstra para nós esse tamanho amor por nós, esse tamanho amor que Ele demonstra na cruz sobre cada um. Perceba que essa esperança, que essa confiança vem daquele que promete e cumpre. O nosso Deus, Ele promete e Ele cumpre. E nós somos, pela palavra de Deus, convidados a confiar no trono de graça do Senhor. E aqui, queridos, muitas vezes nós falamos que confiamos, mas lá no nosso íntimo nós entregamos para Deus todos os nossos problemas, nós olhamos para as nossas dificuldades, para as nossas mazelas da vida, para as dificuldades que nós temos em casa, para os problemas com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, as dificuldades que estão lá no nosso íntimo, e aí então nós olhamos para o Senhor e aí somos confrontados pela palavra a confiar confiadamente no Senhor, e aí eu entrego: Senhor, está aqui meu problema, mas eu seguro na pontinha. Está aqui, Senhor, pode pegar, mas eu continuo ali sofrendo por aquilo, duvidando do poder de Deus, duvidando da graça do Senhor, duvidando do amor de Deus. Quando nós somos convidados a olhar para o sacrifício de Jesus naquela cruz, na entrega de amor, na propiciação que Ele fez por todos os nossos pecados, e entendermos que o Senhor, pela sua imensa misericórdia, nos assegura a salvação. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já tivemos experiências com o Senhor. Nós não buscamos viver a evidência do Espírito Santo pelo experiencialismo, mas eu tenho certeza que cada um de nós aqui já provou grandemente do Senhor, algo que estava totalmente para dar tudo errado, para acabar, uma notícia de morte, qualquer tipo de coisa, e na última hora a vontade de Deus foi perfeita. E aí então nós nos envergonhamos, porque eu não confiei no Senhor. Eu sofri desesperadamente, eu chorei, eu murmurei, eu lamentei, eu até mesmo blasfemei contra o Senhor, porque não consegui entregar totalmente ao Senhor. E aí o Senhor, pela sua misericórdia, fala assim: meu filho,
Da próxima vez, vê se você aprende. Porque quem manda aqui sou eu. O soberano aqui sou eu. O eterno aqui sou eu. Você é criatura. Você é barro. Você é pó e você vai voltar para esse pó. Mas, mais uma vez, o nosso pecado ofusca esse entendimento do Senhor. E aí, então, nós nos desesperamos. E aí, então, quando vem essa palavra confiadamente no Senhor, nós temos uma dificuldade enorme. Mas, queridos, nós somos convidados a continuar lendo esse texto, junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A ocasião oportuna que nós esperamos é a segunda volta de Cristo. É quando Jesus vem para buscar a sua igreja. É quando Ele vem para cumprir a sua última promessa de morarmos com o Pai, para vivermos na eterna glória, para vivermos como a igreja santa de Deus, agora sem pecado, sem dor, sem sofrimento, sem choro, sem pranto, sem mais nada. Apenas vivermos para a glória de Deus, trabalhando para a glória de Deus, servindo para a glória de Deus. Essa é a nossa esperança. Esse é o socorro da ocasião oportuna. Mas ainda assim, esse sumo sacerdote que se entregou por nós, ele nos dá algumas bênçãos especiais. Quando nós lá no secreto, no quarto, com o Pai em secreto, assim como Jesus nos ensina a fazer, nós provamos no cuidado do Senhor. Mas como eu vou ouvir a voz do Senhor? Como eu vou perceber esse cuidado com o Senhor? Se eu não tenho intimidade com esse Senhor, se eu não busco o tempo oportuno para isso, coloco a culpa na minha agenda que está bem cheia, coloco a culpa na minha rotina que está bem grande, e não guardo e não tenho um tempo para o Senhor, apenas uso o domingo como uma passagem, porque normalmente é no domingo que vamos na casa de Deus, mas a nossa adoração ao Senhor começa pelo domingo, atravessa a semana e chega no domingo que vem, atravessa a próxima semana, até o dia do retorno do nosso Senhor e Salvador, com a esperança que esse texto nos traz. Queridos, somos convidados a confiar no Senhor, esperar todas as coisas no Senhor, vivermos agradecidos pelas experiências que tivemos, confiantes que muito mais o Senhor tem por fazer, confiantes que o Senhor é o Deus da salvação, não poupou nem o seu Filho, Ele humilhou o seu Filho, Ele sacrificou o seu Filho, por amor a nós pecadores. Quem dirá a nós? Queridos, nós somos convidados a perceber e olhar para a glória de Deus, e perceber o quanto Ele realmente nos ama. Nós somos convidados a perceber que o sacerdócio de Cristo vem para demonstrar esse amor e misericórdia do Senhor, essa entrega do próprio Deus, essa abertura do véu, significando que Jesus Cristo abre o caminho para Deus. Isso deveria aquecer os nossos corações. Isso deveria nos afastar de nós mesmos, dos projetos pessoais, daquilo que é somente para a nossa vanglória, e vivermos realmente para a glória de Deus. Viver como se Jesus fosse voltar daqui a pouco. Eu tenho certeza, se cada um de nós aqui tivesse essa informação privilegiada, a nossa vida ia ser um pouquinho diferente. Creio eu que a gente não ia se comportar da maneira que nos comportamos, porque parece que está tão longe a volta de Cristo, que mais para frente eu peço perdão de novo. Mas a palavra nos constrange, queridos, é o hoje. É dependermos do Senhor hoje, vivermos para a glória do Senhor hoje, reconhecermos o senhorio do Senhor hoje, reconhecermos que quem salva é só Jesus hoje, reconhecermos que Jesus Cristo é o sumo sacerdote que se entregou em amor a nós. O teólogo Stephen Coleman, escrevendo um artigo sobre o sacerdócio de Cristo, ele diz assim: para os crentes em Cristo, o eterno sumo sacerdócio de Jesus deve ser uma fonte diária de conforto. É um lembrete de que quando nos esquecemos de Deus, Ele não se esqueceu de nós. Quando nós, por meio da nossa desobediência, abandonamos Deus, podemos saber que Ele não nos abandona. Queridos, nós devemos refletir um pouco mais sobre esse texto. Eu convido você, durante a semana, voltar a essa palavra. Voltar lá em Hebreus capítulo 4, ler de novo do 14 ao 16, e buscar um pouco mais do Senhor. A buscar compreender um pouco mais desse amor por nós, porque muitas vezes nós não conseguimos entender o que Deus está falando por falta de relacionamento. E nós somos convidados a nos relacionarmos com esse Deus que entrega o seu Filho, como o Cordeiro Santo do Senhor, por amor a nós. Quando nós olhamos para
lá para o Gênesis, nós vamos encontrar um sacerdote chamado Melquisedeque, um sacerdote desconhecido, ninguém sabe de onde ele veio, para onde ele foi, mas que apontava para o ofício sacerdotal de Jesus. Quando nós olhamos lá para o Apocalipse, a testemunha fiel que traz a revelação, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, e que o que em breve há de acontecer é o próprio Cristo, revelando o que Ele já fez. Queridos, que nosso coração possa arder no Senhor, que possamos olhar para o sacrifício de Cristo, para o seu ofício de sacerdote, e voltarmos para o Senhor, confiadamente, como a palavra dele nos fala. Que possamos olhar para dentro de nós, lembrarmos que Jesus Cristo, sem pecado algum, se entregou e se fez pecado por nós, sem ter pecado algum, por amor a nós, como providência do Senhor. Que possamos olhar para as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e esperar confiadamente no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Lembrarmos que a provisão vem do Senhor. É somente o Senhor que tem o poder de dar a última palavra. E ao Senhor é quem deu a última palavra. Todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. É a palavra do Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus nós agradecemos, porque o Senhor tem falado conosco através da sua Santa Escritura. Nós agradecemos porque Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, se entregou como próprio sacrifício, em expressão de obediência ao Senhor, e também da misericórdia do Senhor para com o seu povo. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor conhece os nossos corações, sabe o quanto nós temos a capacidade de nos afastarmos de Ti, de duvidarmos de Ti até mesmo, mas o Senhor, por sua imensa misericórdia, amor, resolve nos chamar para ser seu povo, envia o seu próprio Filho, ó Deus, o qual morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que a promessa fosse cumprida, para que a salvação, ó Deus, fosse executada pelo Senhor, ó Deus, e nós aguardamos, almejamos o retorno do nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, que possamos, ó Deus, nos mantermos fiéis, com a esperança viva e renovada em Jesus Cristo, não nas condições e nas situações, mas em Jesus Cristo, ó Deus, que a cada momento possamos, ó Deus, depender mais e mais do Senhor. Nos enche, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, nos move para mais perto de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Nós convidamos aos irmãos a ficarmos em pé.